Olá, iniciamos agora mais uma edição da Janela Internacional. Janela Internacional é um programa da TV Fundação Perseu Abramo, dedicado às questões mundiais, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Esta edição da Janela Internacional está sendo gravada no dia 15 de julho, um dia seguinte à comemoração da famosa queda da Bastilha. Mas ela só vai ao ar no dia 16 de julho, que é uma quarta-feira, a partir das 15 horas. Esta edição, como as outras, tem duas partes. Na primeira parte eu faço um editorial e na segunda parte o Fábio Alcuri, da equipe do Núcleo de Cooperação Internacional da Fundação, faz um panorama da situação mundial. Desta vez, excepcionalmente, não teremos uma entrevista, como em geral a gente coloca nas nossas edições. Bom, eu vou começar o editorial falando do assunto óbvio, Trump. Mas para entender melhor o que aconteceu relativamente ao Trump, é preciso falar dos BRICS. Nos dias 6 e 7 de julho, aconteceu aqui no Brasil uma cúpula dos BRICS, a 17ª reunião de cúpula dos BRICS. A cúpula aconteceu no Rio de Janeiro e contou com a presença de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E também contou com a presença de Egito, Etiópia, Irã, Indonésia e Emirados Árabes Unidos. A Arábia Saudita é a única que não mandou representante. E também estiveram presentes o que é chamado de países parceiros. Vieram Bielorrússia, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Nigéria, Tailândia, Uganda, Uzbequistão e também veio o novo membro Vietnã. E além disso, participaram como convidados o Chile, o Uruguai, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, o Antônio Guterres, o Tedros Ghebreyesus, que vem a ser o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, e a nossa presidenta Dilma Rousseff, do novo Banco de Desenvolvimento. Foram abordadas na reunião de cúpula dos BRICS uma série de questões. O fortalecimento da cooperação do Sul Global, a cooperação econômica e o desenvolvimento, a autonomia financeira, que inclui moeda comum, inclui mecanismos de pagamento entre os países integrantes nas suas transações comerciais, inclui plataforma digital de pagamento em moedas locais, foi abordada a questão da crise climática, da segurança e da estabilidade, e também da própria institucionalidade dos BRICS. Houve uma série de documentos aprovados, claro que naquela linguagem da diplomacia, mas a imagem é que ali estava se constituindo um dos polos alternativos àquele mundo que está se desfazendo, aquele mundo hegemonizado pelos Estados Unidos. Já durante a cúpula, o pato Donald Trump, ele ameaçou retaliar o BRICS com tarifas caso os BRICS avançassem na proposta da criação de uma moeda alternativa ao dólar. A rigor, esse é um tema que vem sendo muito debatido, mas mesmo os que propõem sabem que se trata de uma questão de médio prazo e que não se trata de algo que se decida propriamente. Tem a ver com a intensificação das relações entre estes países. É isso que é a base material da constituição de uma outra ordem monetária. No fundo, o que o Trump está querendo dizer é que a existência dos BRICS em si é um perigo, mesmo que eles não falem da questão da moeda. O presidente Lula respondeu já durante os BRICS a esse tipo de ataque do Donald Trump. Pois muito bem. Também no momento em que estava acontecendo a cúpula, o Trump veio à luz dizer que, abre aspas, o único julgamento que deveria estar acontecendo é um julgamento pelos eleitores do Brasil, chama-se eleição, fecha aspas. Essa declaração, que foi dada no dia 7 de julho, obviamente, foi uma defesa do cavernícola. Ou seja, não apenas foi feito um ataque contra os BRICS, mas também foi feita, durante a reunião de cúpula, uma referência a uma suposta perseguição que
o cavernícola estaria sofrendo. Novamente, o presidente Lula respondeu dizendo o óbvio, né, que o Brasil tem lei, tem justiça, tem instituições e que ninguém está acima da lei, sobretudo os que atentam contra a liberdade e o Estado de Direito, né? Muito bem. Terminada a cúpula, o pato Donald Trump soltou na sua rede social uma carta que depois foi entregue de maneira mais normal, né, ao governo brasileiro. A carta, que, repito, foi primeiro divulgada nas redes sociais, abre dizendo que a forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar acontecendo. É uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente, com a palavra imediatamente grafada em maiúsculas, né? Essa maneira de falar e essa maneira de escrever são típicas de um autocrata que acha que é uma espécie de imperador do mundo, né? Com o direito a dar ordens nas instituições de outros países. A carta segue falando dos ataques insidiosos do Brasil às eleições livres. Que ataques são esses? Contra quais eleições? Não se sabe, tá certo? Evidentemente, aqui no nosso país, o único ataque insidioso contra as eleições livres partiu exatamente da gangue liderada pelo cavernícola que o Pato Donald está defendendo. Então não faz o menor sentido, né? Depois a carta do Pato Donald fala de ataques contra, abre aspas, os direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos, abre parênteses, como ilustrado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, que emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais, secretas e ilegais em maiúsculas, às plataformas de mídia social dos Estados Unidos, ameaçando-as com multas de milhões de dólares e expulsão do mercado brasileiro. Fecha parênteses. Fecha aspas. Ou seja, segundo o Pato Donald, exigir que as empresas dos Estados Unidos obedeçam à legislação do Brasil é um desrespeito à liberdade de expressão dos americanos. Liberdade de expressão é o direito de ganhar dinheiro divulgando mentiras. É isso que para ele significa liberdade de expressão, portanto. O fato, o detalhe sutil, é que exercer esta liberdade de expressão na casa dos outros, sem respeitar as leis vigentes na casa dos outros, não é um detalhe. O Brasil tem o direito de exigir das empresas, de quem quer que seja, o cumprimento da legislação vigente no nosso país. Simples assim. Os Estados Unidos fazem isso o tempo todo, só que os Estados Unidos querem que os outros países cumpram a legislação deles nos outros países, porque se julgam um império, né? Depois, a carta diz assim, abre aspas, em parte, devido a esses ataques, a partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todos e quaisquer produtos brasileiros enviados aos Estados Unidos. Fecha aspas. Ou seja, ele está usando as tarifas comerciais como uma retaliação, em parte, ao que ele considera ataques políticos. É o uso político das tarifas comerciais. É bem interessante isso, porque aqui no Brasil existe toda uma corrente de opinião que acha que o mercado é uma instituição autônoma em relação à política. E no país que lidera o capitalismo mundial, o presidente revela com essa carta e com outras atitudes que isso é uma mentira, que há um vínculo profundo entre economia e política, que há o uso político de mecanismos econômicos. Óbvio que é assim desde sempre. Só que da maneira como ele está agindo, isso fica tão explícito que desmonta uma das falácias divulgada o tempo todo pelo mainstream, pela visão dominante acerca da sociedade e da economia capitalista, como se houvesse um mercado que funciona com leis autônomas, que os seres humanos não podem interferir. É tudo o contrário disso
a verdade. A verdade é que nós não estamos diante de uma guerra comercial. A gente está diante de uma guerra comercial. A gente não está diante de uma questão de política tarifária. A gente está diante de uma questão de política tarifária. Esse acento nas palavras guerra e política precisa ser compreendido por nós para enfrentar essa situação que está em curso. Voltando à carta do Pato Donald, ele diz que o relacionamento dos Estados Unidos com o Brasil é uma longa e muito injusta relação comercial engendrada pelas tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil. Fecha aspas. É muito difícil argumentar desse jeito, porque os Estados Unidos mantêm superávit na relação com o Brasil. Então, pode ser qualquer coisa a relação do Brasil com os Estados Unidos. Podem existir tarifas e barreiras não tarifárias do nosso país, mas o fato objetivo é que quem tem superávit na relação Brasil-Estados Unidos são os Estados Unidos. São eles que ganham mais dinheiro com essa relação, não é o Brasil, né? O problema é que para o governo do Pato Donald, o tema todo não é de economia, é de economia política. Do que se trata para ele é asfixiar o Sul Global, asfixiar os BRICS, asfixiar o Brasil, fazer o nosso país romper com as suas alianças, alinhar o Brasil aos Estados Unidos, fazer com que o Brasil seja parte do quintal deles e, com isso, ganhar trocos, não no curto prazo, mas no médio e longo prazo, né? Manter o poder e a influência dos Estados Unidos sobre o mundo, para o que é essencial controlar a América Latina e Caribe, que é impossível de fazer se não controlar o Brasil, né? Tanto é assim que o Pato Donald chega a dizer na sua carta que a tarifa de 50% está muito aquém do necessário para garantir um campo de jogo nivelado entre nossos países, fecha aspas. Veja, o que ele está dizendo é que é preciso uma tarifa mais alta ainda, hipoteticamente falando, para dobrar o Brasil. Entende? Essa é a ameaça que está por trás dessa frase, que do ponto de vista econômico, estatístico, não faz o menor sentido, é uma mentira. Mas ela não deve ser lida pelo que está escrito, ela deve ser lida pelo que ela está querendo dizer, né? E ele complementa a frase que eu li anteriormente com a seguinte, abre aspas, não haverá tarifa se o Brasil ou empresas dentro do seu país decidirem construir ou fabricar produtos dentro dos Estados Unidos, fecha aspas. Novamente, isso aqui é menos verdade do ponto de vista da intenção precisa do que está dito e mais política. O que ele está dizendo é para o público interno dos Estados Unidos que a preocupação número 1 do Pato Donald é reconstruir a base produtiva dos Estados Unidos. E caso o Brasil resista a isso tudo que ele falou, o Pato Donald avisa que vai dobrar a aposta. Abre aspas. Se por qualquer motivo vocês decidirem aumentar suas tarifas, então, qualquer que seja o número que escolherem para aumentá-las, será somado aos 50% que cobraremos, fecha aspas. É um tom de ucase, é um tom de autocrata, é uma coisa inacreditável, né? Aqueles que comparam o estilo do Pato Donald ao estilo do Adolf, tem uma certa razão, porque realmente o cara se acha num nível tão imperial, tão brutal, tão violento, né? Evidentemente que ele está mentindo do ponto de vista factual, né? Não existem déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos. Os números são o oposto disso, como eu já comentei. Evidentemente, muita gente aqui no Brasil reagiu a isso tudo dizendo, ok, eles vão cobrar mais de nós, então vamos vender os nossos produtos para outros países, né? Se fosse apenas uma guerra comercial, essa seria uma solução lógica. Mas não se trata apenas de uma guerra comercial. Não se trata apenas de que um comprador desistiu de comprar os nossos produtos, então a gente vai vender para outro comprador. Evidente que se trata de uma situação muito mais complexa do que isso, como fica evidente novamente na carta do Pato Donald, quando ele diz que, abre aspas, esse déficit é uma grande ameaça à nossa economia e, de fato, à nossa segurança nacional, fecha aspas. Veja, não tem déficit nenhum. Mas o relevante é que ele fala que se trata de uma ameaça contra a segurança nacional, né?
É disso, no fundo, que se trata, e ele acrescenta na penúltima frase da carta: vocês nunca ficarão decepcionados com os Estados Unidos da América, né? Veja, essa frase é uma segunda ameaça, né? Veja, ele diz, isso, que não existe, o déficit, é uma ameaça à nossa segurança nacional. E vocês não vão ficar decepcionados com a nossa resposta se vocês não fizerem aquilo que nós estamos mandando. Sendo assim as coisas, é muito importante que a nossa resposta leve em conta que nós estamos também diante de uma ameaça à nossa segurança nacional. A gente precisa tomar medidas imediatas e extraordinárias para construir nossa soberania alimentar, energética, comunicacional, produtiva e militar. Sem isso, a gente sempre estará correndo algum risco no relacionamento com esse vizinho distante, tá certo? Tão problemático que são os Estados Unidos. E nós vimos, ao longo de todo o século XX, especialmente pós-Segunda Guerra Mundial, especialmente nos últimos anos, o que acontece com os países que decepcionam o império e não têm musculatura para se defender, né? Muito bem. O fato é que aqui no Brasil, evidentemente, a reação foi muito forte contra essas ameaças todas. Claro que não foi uma reação homogênea, existe aqui no Brasil, inclusive, setores que, num primeiro momento, aplaudiram, né? E depois tiveram que tentar modular o discurso, como é o caso do Cavernícola, dos seus filhos, como é o caso do governador de São Paulo, que foram pegos no contrapé, né? Não imaginavam que ia haver uma reação tão forte e que ia ser tão difícil explicitar a posição sabujo, vassalo que eles têm. Então agora estão tentando modular o discurso, mas nos outros setores, ou seja, da direita até a esquerda, predominou um tom muito crítico. Predominou um tom de que, olha, esse tipo de atitude do governo dos Estados Unidos é uma ofensa à soberania nacional, é uma ameaça à soberania nacional, é chantagem, é coisa de mafioso, né? Houve palavras muito duras. Evidentemente, a gente tem que saber que uma coisa é reagir no plano da retórica, outra coisa é reagir no plano da prática, que é o que mais importa. Vejam, por exemplo, que a Confederação Nacional da Indústria chamou a atenção para o fato de que não existem motivos econômicos para os Estados Unidos fazerem o que estão fazendo e disse que é preciso dar continuidade às negociações. Essa recomendação, ela por um lado é óbvia, né? Óbvio que se deve negociar, mas por outro lado ela contém implicitamente uma atitude que a gente deve rejeitar, que é a atitude de que é necessário, é admissível fazer concessões diante de uma barbárie desse tamanho, né? Não deve-se fazer concessões diante desse nível de chantagem, porque na verdade é disso que se trata. É uma chantagem que está sendo feita com o objetivo de reconstruir a hegemonia dos Estados Unidos sobre a região e sobre o mundo. E é um sinal do que eles já estão fazendo no sentido de ganhar controle sobre o nosso país. E a batalha de 2026 tem a ver com isso. Em 2026 nós não vamos enfrentar só os nossos adversários e inimigos na eleição. Nós vamos enfrentar também os Estados Unidos. Já estamos enfrentando. Quem tinha dúvida sobre isso, perca a dúvida imediatamente, antes que seja tarde demais. Aliás, é importante lembrar que a estratégia de um setor da extrema-direita, o setor liderado pelo Cavernícola e pelo governador de São Paulo, que é uma estratégia de alinhamento com os Estados Unidos, lembra a estratégia usada na Venezuela desde há bastante tempo, quando parte da oposição ao governo do Chávez e ao governo do Maduro chegou a pedir a intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela, né? E lançou mão de sanções. Lembra essa mesma situação, ou seja, você vai impondo sanções ilegais, imorais, totalmente sem nexo do ponto de vista econômico, cujo objetivo é criar uma situação que no limite, dobre um setor da população. Ou seja, é tão difícil, tão ruim a vida sob sanções, que chega um momento que você aceita que o império impõe a sua vontade só para se livrar do dano
que o império está causando. É o mecanismo clássico da tortura, né? Você tortura na expectativa de que em algum momento a pessoa torturada ceda. É disso que se trata. O que os Estados Unidos estão iniciando aqui de maneira explícita, porque já faziam isso de maneira implícita no passado, é essa operação contra nós, que eles fazem contra Cuba e contra a Venezuela o tempo todo. Motivo pelo qual é importante que se reflita sobre atitudes que foram tomadas aqui no Brasil frente à Venezuela recentemente. Se essas atitudes foram corretas, à luz do que está acontecendo agora, tá certo, contra nós, né? Muito bem. O fato é que, para além dessas questões estritamente políticas, existe também um impacto econômico direto. Sobre isso há várias controvérsias. Primeiro, sobre se de fato no dia 1º de agosto vai haver a imposição das tarifas anunciadas. A opinião da maioria das pessoas é que não. Que seja por questões deles, seja por questões de negociação, no dia 1º de agosto não haverá imposição de tarifas de 50%. Isso é uma técnica de negociação que já foi adotada em relação a outros países e que na hora H eles recuam na expectativa de conseguir um acordo, né? Um acordo que os favoreça, evidentemente. A segunda questão é o impacto direto sobre aquelas empresas e aquelas áreas de atividade econômica aqui no Brasil que tem boa parte do seu cotidiano vinculado às exportações para os Estados Unidos. Então, empresas que já tinham embarques prontos de produtos, empresas que têm cadeias produtivas que estão todas vinculadas a isso e que estão repensando seus custos, na expectativa de que alguma coisa vai mudar ou que vai mudar de conjunto. Enfim, há todo um debate sobre essas questões que é muito importante, é muito detalhado, mas que remete a um tema que a gente vem insistindo sempre. O Brasil não pode ter a sua estrutura produtiva dependente da exportação e dependente da exportação de produtos primários. Porque quem constrói uma estrutura com essas características, no limite, fica na mão do que vai fazer ou deixar de fazer o comprador. E se o comprador age da maneira como o Donald está agindo, isso pode causar danos tão grandes aqui que afetam o cotidiano da nação. Então, o tema da soberania produtiva e alimentar, energética, comunicacional, militar, é muito importante. E tem a ver com o modelo primário exportador, que a gente sempre vem dizendo que deve ser superado. Bom, dito isso, quero tratar de um outro assunto aqui nesse editorial, que é a situação na Palestina, né? O governo do Benjamin Netanyahu continua operando na Palestina e operando contra os vizinhos com o método da agressão militar. Atacou o Iêmen, atacou o Líbano e, no caso da Palestina, especificamente no caso de Gaza, está propondo a criação do que eles chamam de zona humanitária, né? Zona humanitária seria construída, uma cidade humanitária seria construída nas ruínas de Rafah, que fica no extremo sul da faixa de Gaza. Essa zona humanitária seria sob custódia do exército israelense, administrada por organizações internacionais e seria construída durante 2 meses, e os palestinos que optarem por entrar nessa nova cidade reconstruída teriam que passar por uma verificação de segurança para verificar, segundo diz Israel, se eles seriam, abre aspas, agentes do Hamas, fecha aspas, e uma vez lá dentro não poderão sair. Ou seja, pessoal, é terrível. O que eles chamam de cidade humanitária é um campo de concentração. Ou se a gente quiser usar um termo mais preciso, um gueto. É disso que se trata. O Estado de Israel está querendo colocar o povo palestino, depois de meses de genocídio, dentro de um campo de concentração de novo. Não basta o campo de concentração a céu aberto, que é Gaza. Eles vão construir uma zona humanitária onde as pessoas vão ficar presas, né? O nome disso é campo de concentração, é gueto, é nazismo. Vamos falar as coisas como elas são, né? O sionismo e o nazismo cada vez mais parecem um com o outro, né?
O presidente de uma dessas entidades de ajuda humanitária, o Jeremy Konyndyk, chegou a dizer o seguinte: não existe deslocamento voluntário entre uma população que está sob bombardeio constante há quase 2 anos e sem acesso à ajuda essencial. Ou seja, não tem nada de voluntário no que está sendo proposto, né? É uma fraude linguística, né? Brutal chamar isso de humanitário, né? De zona humanitária, de cidade humanitária. É uma espécie de novilíngua, né? É um uso degradado e degradante da linguagem. Muito bem. Ao mesmo tempo, continua o assassinato de civis em Gaza. Recentemente, foram assassinados 10 palestinos que estavam num ponto de distribuição de água, num campo de refugiados. 6 dos mortos eram crianças, 16 pessoas ficaram feridas. E o exército israelense disse que o míssil que causou essa mortandade teve um problema e se deslocou do alvo. O alvo era supostamente um militante da Jihad Islâmica. Então, é assim, ó, você vai matar uma pessoa, você manda um míssil. Aí o míssil tem um problema e aí ele mata 10 pessoas que não tem absolutamente relação nenhuma com aquele suposto alvo. Mas, de conjunto, né, o número de pessoas que já foram assassinadas também na Cisjordânia, que não é, portanto, região onde o Hamas opera, chegou a 177. Eu vou aqui citar o nome das pessoas, porque esses números desumanizam, né? Wissam Ghassan Ishtieh, 37 anos. Qusay Nasser Mahmoud Nassar, 23 anos. Hamad Nafet Gabriel Al-Aviv, 19 anos. Iyad Abdel Moat Iyad Shalakit, 12 anos. Hamed Ali Al-Amur, 54 anos. Mahmoud Youssef Mohamed Abed, 23 anos. Malik Ismail Abu Jabbar Salem, 23 anos. Saifullah Musalet, 20 anos. Muhammad His Hassan Al-Shalab, 23 anos. Esse cidadão, cujo nome eu li agora, o Muhammad His Hassan Al-Shalab, de 23 anos, foi morto durante um ataque de colonos à cidade de Singil, ao norte de Ramala, no dia 11 de julho. Ele foi encontrado morto após ser espancado e baleado no peito por colonos. Ele foi deixado sangrando por várias horas. Portanto, pessoal, a gente está diante de uma situação frente à qual não é possível silenciar, não é possível olhar para o outro lado, é necessário denunciar e é necessário tomar medidas. E o incrível é que em algumas regiões do mundo, né, como é o caso da Austrália, como é o caso da Inglaterra, como é o caso da Alemanha, o Estado e os seus instrumentos, entre os quais a polícia, têm sido utilizados para reprimir as manifestações pró-Palestina. Frequentemente, nas redes sociais, a gente vê imagens de Berlim em que policiais fortemente armados, aqueles Robocops, se atracam contra manifestantes porque estão usando o lenço palestino, porque estão usando a bandeira palestina. Essas pessoas são acusadas de terroristas, porque estão manifestando seu apoio ao povo palestino. Terrorista é o Estado de Israel. Terrorista é todo aquele Estado que apoia o Estado de Israel, a começar pelos Estados Unidos. Bom, houve várias reações a tudo isso que vem acontecendo. A África do Sul remeteu o caso à Corte Internacional de Justiça, o Brasil inclusive resolveu se associar a essa ação. Navios carregados de armas com destino a Israel foram bloqueados na Namíbia e na Malásia. A Colômbia rompeu relações diplomáticas com Tel Aviv. Outros países caminham pelo mesmo curso. E é muito importante que o Brasil faça o mesmo, né? Nós reiteramos a necessidade de que o Brasil rompa relações diplomáticas com o Estado terrorista de Israel. Recentemente, no processo de eleição direta das direções partidárias, os 4 candidatos à presidência nacional do PT
assinaram uma carta solicitando ao governo que faça isso. Portanto, é uma posição unânime entre aqueles que disputaram recentemente a direção do partido. Muito bem. O governo dos Estados Unidos vai no caminho oposto. Por incrível que possa parecer, o secretário de Estado Marco Rubio, aquele cidadão estadunidense de origem cubana, que é profundamente anti-Cuba e anti-América Latina, o Marco Rubio anunciou que o governo dos Estados Unidos estava impondo sanções a Francesca Albanese. Por quê? Porque ela estaria divulgando documentos que provam os abusos que Israel comete contra os palestinos. O Marco Rubio acusou a Francesca Albanese de antissemitismo, que ela estaria travando uma campanha de guerra política e econômica contra os Estados Unidos e contra Israel. E, inclusive, o Marco Rubio acusa a Francesca Albanese de estar, além de cometendo antissemitismo, travando uma campanha de guerra política e econômica contra os Estados Unidos e contra Israel. E cita a pressão da Francesca Albanese pedindo que as autoridades israelenses sejam processadas no Tribunal Penal Internacional. A Francesca Albanese, que é um quadro da Organização das Nações Unidas, tá certo? Ela se reporta ao Conselho de Direitos da ONU. Ela disse que essa decisão dos Estados Unidos é obscena, que ela não vai se deixar intimidar e que o governo Trump não vai impedi-la de buscar o respeito à justiça e ao direito internacional. Disse que as táticas do governo dos Estados Unidos lembram as técnicas de intimidação da máfia e afirmou que os problemas que ela vai enfrentar em função disso não são absolutamente nada se comparados ao que os palestinos enfrentam em Gaza durante os bombardeios, operações terrestres e bloqueios contínuos de Israel ao território palestino. E a Albanese também criticou a Fundação Humanitária de Gaza, chamando-a essa fundação de armadilha mortal. Para quem não recorda, a distribuição que Israel está permitindo de ajuda humanitária está sendo feita por essa tal instituição, que foi criada recentemente e que, na verdade, está servindo como uma arapuca. Centenas de palestinos já foram vítimas de tiros, foram assassinados, foram feridos quando buscavam alimentos nesse local, nessa instituição, porque, na verdade, ela é uma instituição supostamente privada, mas organizada por gente das forças paramilitares dos Estados Unidos e Israel, e o objetivo é esse, é matar, é matar. São sádicos, sórdidos, canalhas, né? E a Albanese diz que isso daí é o escândalo, né? Muito bem. Como eu já comentei, há outros países na Europa que vão na mesma toada, né? A polícia britânica prendeu recentemente 41 pessoas em Londres e outras 16 em Manchester porque demonstraram apoio a um grupo chamado Palestine Action. O governo britânico proibiu o grupo, disse que o grupo seria terrorista, né? Os que foram presos, eles estavam empunhando cartazes que diziam assim: eu me oponho ao genocídio, eu apoio o Palestine Action. Eles estavam empunhando esse cartaz ao lado de uma estátua do ex-presidente sul-africano Nelson Mandela, estátua que fica em frente ao parlamento britânico. Ou seja, é bizarro, para não dizer outra coisa. A pena que essas pessoas correm o risco de sofrer é de uma prisão de até 14 anos. 14 anos. Portanto, nós estamos vivendo uma situação que não permite nenhum tipo de vacilo em relação à situação na Palestina. Aquilo ali é um ensaio do tipo de política que os Estados Unidos e seus aliados pretendem implantar no mundo para, através disso, recuperar a sua hegemonia cada vez mais distante, cada vez mais enfraquecida. Palestina livre, e fiquem agora com Fábio Alcuri. Olá, dando continuidade ao nosso panorama internacional de hoje, durante a cúpula do BRICS, Brasil e China divulgaram no dia 6 o Acordo para o Desenvolvimento de um Satélite, o CBERS-5,
parte de um programa que se chama Satélite Geoestacionário Meteorológico, ou CBERS, na sigla em inglês, que foi assinado em julho de 1988. Esse novo satélite irá operar em órbita geoestacionária para monitorar as condições meteorológicas e climáticas do Brasil e em regiões estratégicas para os dois países. Ao final da cúpula, o presidente Lula participou da sessão de encerramento do Fórum Empresarial Brasil-Índia, no próprio dia 7, antes de retornar a Brasília. No dia 8, ele recebeu o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, em visita oficial logo após o BRICS. Esse foi o quarto encontro entre os dois líderes neste mandato de Lula. Durante a visita, foram assinados acordos bilaterais sobre segurança, energia, transformação digital, agricultura e proteção de dados. Também foi anunciada a criação do Conselho Brasil-Índia. No dia 9, foi a vez de Lula receber no Planalto o presidente indonésio Prabowo Subianto, que também veio ao Brasil para participar do BRICS. Neste encontro foram assinados acordos de cooperação nas áreas de defesa, vigilância sanitária, assistência mútua e educação. Conversaram sobre segurança alimentar, mudanças climáticas e alternativas diplomáticas para os conflitos no Oriente Médio, com foco na situação palestina. Para o governo brasileiro, a Indonésia, vista como maior nação muçulmana do mundo, é um parceiro estratégico no debate sobre soluções pacíficas para a região. Também debateram a possibilidade de apoio indonésio para a Cúpula de Segurança Alimentar, programada para setembro em Fortaleza, e a participação de Lula na próxima cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático, a ASEAN, em outubro, na Indonésia. Os documentos produzidos nesses encontros vão ficar disponíveis aqui para vocês. Na Argentina, dia 9 de julho, uma quarta-feira, houve mobilizações em apoio a Cristina Fernández de Kirchner e ao Dia da Independência da Argentina. Em Buenos Aires, milhares de apoiadores da ex-presidenta se reuniram sob o lema Carregue uma bandeira argentina. O coletivo Argentina com Cristina convocou a mobilização para o Dia da Independência no Parque Lezama, ecoando a ex-presidente, que participou por meio de uma mensagem gravada. Artistas populares participaram do ato, que também clamou por soberania, direitos e liberdades democráticas. Essa atividade de Buenos Aires fez parte da campanha nacional de apoio a Cristina após sua condenação e prisão domiciliar, denunciando a perseguição política e judicial contra ela. Em comunicado, Cristina disse que a Argentina vive um problema estrutural profundo, que a deposição de Juan Domingo Perón em 1956 e o país ser atrelado ao Fundo Monetário Internacional não haviam atingido ainda tamanho grau de dependência. Neste 7 de julho, as Avós da Praça de Maio, organização que trabalha há 47 anos para identificar bebês roubados durante a ditadura militar, anunciaram a descoberta de mais uma criança nascida em detenção e tirada de sua mãe pelo Exército para ser entregue a outra família. Ao mesmo tempo, foi uma oportunidade para denunciar o desmantelamento pelo atual governo das instituições que garantem a realização das pesquisas que possibilitam as investigações feitas pelas Avós da Praça de Maio. Em 1976, Adriana Metz Romero tinha 1 ano de idade quando sua mãe, grávida de vários meses, foi presa pela junta militar no sul da Argentina. A menina foi acolhida pelos avós e sua mãe deu à luz a um menino em um centro de tortura que foi entregue a outra família. Adriana nunca mais teve notícias de sua mãe e do bebê. Por meio de uma carta anônima datada de 1981, ela descobriu a existência desse irmão, a quem procurou durante toda a vida. Um teste genético realizado pelo Banco Nacional de Dados Genéticos levou ao paradeiro desse irmão. Ele é o bebê de número 140, identificado após 48 anos de seu nascimento. No entanto, em junho, essa instituição que fez o teste sofreu um processo de desmantelamento pelo governo Milei, o que irá dificultar o trabalho desempenhado pelas Avós da Praça de Maio, que ainda buscam por 300 bebês roubados pela ditadura militar argentina. Na Colômbia, a franco-britânica petrolífera Perenco
está na mira da justiça sob a acusação de financiar milícias paramilitares entre 1997 e 2005, envolvendo-a indiretamente no conflito que custou a vida de mais de 1 milhão de pessoas na Colômbia. No dia 8 de julho, 2 escritórios do grupo em Bogotá foram apreendidos, ordenado pelo Tribunal da Paz, um tribunal especial criado para esclarecer crimes de guerra cometidos durante o conflito. A empresa é acusada de financiar as Autodefesas Unidas da Colômbia, a AUC, um grupo paramilitar agora extinto e responsável por múltiplos crimes cometidos durante o conflito armado que dura mais de 60 anos. De acordo com depoimentos coletados pela Justiça, a empresa estabelecida na Colômbia desde 1993 teria fornecido dinheiro, combustível, alimentos e transporte às milícias durante os piores anos da guerra. Em troca, esquadrões ficaram encarregados de proteger os poços de petróleo do grupo. A Perenco negou qualquer ligação com paramilitares e alega que não pôde exercer seu direito de defesa. Também denunciou a apreensão sem ser submetida a um processo judicial. Os 2 imóveis apreendidos, avaliados em aproximadamente 10 milhões de dólares, seriam destinados a um fundo de reparação às vítimas. A empresa é a segunda maior produtora de petróleo da França e não é a primeira multinacional acusada de financiar paramilitares colombianos. Em julho de 2024, a gigante estadunidense Chiquita Brands, ligada à produção de banana, foi condenada nos Estados Unidos por crimes semelhantes. O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou no dia 11 uma nova série de medidas contra Cuba, logo após ter assinado um memorando reforçando os ataques contra a ilha em 30 de junho. As novas sanções consistem em restrições de visto ao presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ao ministro da Defesa, Álvaro López Miera, ao ministro do Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas, e a seus familiares diretos. Estabelecidas de forma unilateral e sem consultar qualquer organismo internacional, as sanções podem afetar a participação de Cuba em atividades que ocorram na sede da ONU em Nova York, como a Assembleia Geral da ONU em setembro. Também foram adicionados 11 estabelecimentos onde cidadãos estadunidenses estão proibidos de se hospedar e são ligados ao Grupo de Administração Empresarial, o GAESA, de propriedade estatal cubana, sob o argumento de impedir que recursos de cidadãos ou empresas dos Estados Unidos cheguem às mãos do governo cubano. Essa medida se insere nas dificuldades que o governo estadunidense impõe a uma das mais importantes fontes de divisas de Cuba, que é seu setor turístico. Nos Estados Unidos, os casos de uma mulher grávida e de um casal e seus filhos nascidos durante o segundo mandato de Trump se tornou uma ação coletiva em mais de um dos vários processos que buscam anular a ordem executiva de Trump referente ao direito à cidadania por nascimento. Os documentos judiciais dos 2 casos foram apresentados no dia 8 de julho, pedindo isenção imediata da ordem executiva, pois poderia privar as crianças de números de seguro social e acesso a outros serviços governamentais. O juiz federal Joseph LaPlante anunciou que a ação coletiva representando todas as crianças afetadas pela ordem de Trump poderia prosseguir e concedeu uma liminar em nome dos autores, suspendendo a ordem que restringia a cidadania por direito de nascença. No entanto, ele suspendeu essa liminar logo depois e deu ao governo 7 dias para recorrer. Esta é a primeira sentença a testar os limites de outra decisão recente da Suprema Corte que limita o uso de liminares em nível nacional. O governo Trump tem anunciado que a interpretação de longa data da cidadania por direito de nascença incentiva a imigração ilegal para os Estados Unidos, comparando-a a uma invasão, e afirma ser essa noção de cidadania por direito de nascença uma interpretação errônea da lei. A cidadania por nascimento é um direito protegido pela 14ª Emenda da Constituição dos Estados Unidos, de 1868, que estabelece que todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos e sujeitas à sua jurisdição são cidadãos dos Estados Unidos.
Essa emenda foi usada por décadas para conceder cidadania a qualquer pessoa nascida em território estadunidense. Trump, porém, argumenta que os pais indocumentados não estariam sujeitos à jurisdição dos Estados Unidos e, portanto, seus filhos nascidos no país não poderiam ser considerados cidadãos. Ainda sobre os Estados Unidos, uma pesquisa realizada pelo Instituto Pew Research Center revelou que 59% dos canadenses e 68% dos mexicanos consideram os Estados Unidos a maior ameaça à sua segurança nacional. Canadá e México têm nos Estados Unidos seu maior parceiro comercial e juntos formam um dos maiores blocos comerciais do mundo, o Acordo Estados Unidos-México-Canadá, ou o USMCA, que substituiu o NAFTA. Essa percepção pode ter consequências mais práticas. No Canadá, boa parte da sociedade quer uma diplomacia mais autônoma, enquanto no México tem havido debate sobre uma maior diversificação das parcerias comerciais. Após elevar as tarifas para produtos brasileiros a 50%, o governo Trump decidiu no dia 11 de julho impor ao Canadá uma tarifa de 35% e ao México e União Europeia uma tarifa de 30%. Assim como no caso brasileiro, essas tarifas devem entrar em vigor a partir de 1º de agosto. O ministro da Economia mexicano, Marcelo Ebrard, disse no dia 12 que seguia em negociações com os Estados Unidos para tentar barrar essa taxação. No mesmo dia, o presidente francês Emmanuel Macron afirmou que a União Europeia deveria responder com firmeza e preparar medidas para defender os interesses europeus caso nenhum acordo seja alcançado. No dia 11 de julho, o Departamento de Estado iniciou os cortes de pessoal com demissões que afetam 1.107 funcionários públicos e 246 funcionários do serviço exterior baseados nos Estados Unidos, numa reforma sem precedentes do corpo diplomático. Segundo críticos, essa medida prejudicará a capacidade dos Estados Unidos de defender e promover seus interesses no exterior e ocorre no momento em que o país lida com múltiplas crises no cenário mundial, como a guerra na Ucrânia, o conflito em Gaza e o Oriente Médio em alerta devido à alta tensão entre Irã e Israel. No México, mesmo sob críticas de especialistas e organizações que defendem vítimas de abuso policial, o Congresso aprovou um pacote de leis para ampliar a atuação de militares na segurança pública do país, num contexto de pressão do presidente Trump, que classificou 6 cartéis mexicanos como grupos terroristas. Na prática, o pacote militariza a Guarda Nacional, a Polícia Federal Mexicana, amplia seu poder para acessar dados de inteligência e de comunicações privadas e abre mais caminho para que militares ocupem cargos civis na gestão da segurança pública. A presidenta Cláudia Sheinbaum defendeu as mudanças e afirmou que, com o fortalecimento da Guarda Nacional, houve uma redução de 25% no número de homicídios dolosos em 6 meses. Essa iniciativa a distancia de seu antecessor Andrés Manuel López Obrador, cujo governo adotou uma estratégia apelidada de abraços, não balas, mas que não trouxe a pacificação para um país que enfrenta taxas alarmantes de violência há 2 décadas. No entanto, a atuação dos militares na segurança pública tem sido controversa e enfrenta acusações de execuções extrajudiciais, desaparecimentos forçados e uso desproporcional da força. A cooperação militar entre Rússia e Venezuela ganhou mais um capítulo com a inauguração da primeira fábrica da estatal russa Rostec para produzir cartuchos para o fuzil AK-103. Num segundo momento, a empresa deve abrir fábricas para produzir o próprio armamento. A partir do governo de Hugo Chávez, a Venezuela mudou seu foco dos Estados Unidos para a Rússia e avançou até se tornar a principal compradora de produtos militares russos na América do Sul. As ameaças representadas pelas sanções às quais ambos os países estão sujeitos acabaram levando a uma aproximação que se reflete no campo militar
inclusive por causa das tentativas de golpes na Venezuela. Na África, Yusuf Tugar, ministro das Relações Exteriores da Nigéria, afirmou que o governo Trump solicitou esta semana a 5 presidentes africanos em visita à Casa Branca que acolhessem imigrantes de outros países quando deportados pelos Estados Unidos. Ele afirmou que os Estados Unidos estavam pressionando consideravelmente os países africanos a aceitar a deportação de venezuelanos dos Estados Unidos, alguns recém-saídos da prisão. Desde que retornou, Trump tem tentado acelerar as deportações, inclusive enviando migrantes para terceiros países quando há problemas ou atrasos no envio para seus países de origem. Esta semana, Trump recebeu os presidentes da Libéria, Senegal, Guiné-Bissau, Mauritânia e Gabão na Casa Branca. De acordo com uma autoridade dos Estados Unidos e da Libéria, ele apresentou o plano para que países africanos recebessem imigrantes de outros países quando deportados pelos Estados Unidos. O Wall Street Journal noticiou no dia 9 que um documento interno do Departamento de Estado enviado aos governos africanos antes da reunião pedia que concordassem com essa transferência. E no Quênia, a população se reúne todos os anos no dia 7 de julho para marcar uma data de 1990, quando exigiram o retorno à democracia multipartidária após anos de governo autocrático. A manifestação é conhecida pela Marcha Popular Saba Saba, ou 7-7 em Swahili, por causa da data, e se transformou em um apelo mais amplo pela renúncia do atual presidente William Ruto este ano, quando a data também foi marcada por confrontos de manifestantes com as forças policiais que resultaram em 11 mortes em todo o país, segundo a polícia. A tensão foi maior por causa da morte em junho do professor e blogueiro Albert Ojwang, sob custódia policial. Vamos para a Ásia, onde no dia 8 o governo chinês alertou o governo estadunidense contra a retomada de tarifas sobre produtos chineses a partir de agosto, ameaçando de retaliação os países que firmarem acordo com os Estados Unidos, excluindo a China do comércio internacional. O aviso foi feito ante a tentativa de Washington de impor novas tarifas contra Pequim e incentivar nações parceiras a remodelar suas cadeias produtivas sem a presença chinesa. Após o acordo comercial alcançado em junho entre China e Estados Unidos, no início de julho, o governo Trump passou a notificar outros países sobre novas tarifas bem mais altas que seriam adotadas a partir de 1º de agosto, com nova ameaça de atingir as exportações chinesas com taxas superiores a 100%. Atualmente, a tarifa média aplicada pelos Estados Unidos sobre produtos chineses está em 51,1%, enquanto a China aplica uma média de 32,6% sobre produtos estadunidenses. Essa reação chinesa vem no momento em que o Vietnã assinou um acordo com os Estados Unidos para reduzir tarifas de 46% para 20%, e ainda a aplicação de uma taxa de 40% sobre produtos reexportados a partir de seu território, que neste caso são geralmente originários da China. Para Pequim, trata-se de uma manobra para driblar sua participação nas cadeias de fornecimento internacionais. Na Índia, o Twitter declarou preocupação com a censura à imprensa em curso no país, após o governo ordenar que a plataforma bloqueasse mais de 2.300 contas no dia 3 de julho, sob uma lei de tecnologia da informação. Muitas dessas contas bloqueadas foram restauradas no dia 6 e o governo negou seu papel na remoção. A informação do bloqueio foi feita pelo Twitter, informando que foi pedido pelo Ministério de Eletrônica e Tecnologia da Informação, mas um porta-voz do órgão afirmou que o governo não emitiu nenhuma ordem em 3 de julho. A Lei de Tecnologia de Informação da Índia, aprovada em 2000, permite que autoridades governamentais exijam a remoção de conteúdo de plataformas de mídia social que considerem violar as leis locais, inclusive por motivos de segurança nacional, ou se uma publicação ameaçar a ordem pública. O Twitter, por sua vez, permite que autoridades governamentais exijam a remoção de conteúdo de plataformas de mídia social que considerem violar as leis locais, inclusive por motivos de segurança nacional, ou se uma publicação ameaçar a ordem pública.
O Twitter está há muito tempo em desacordo com o governo indiano sobre solicitações de remoção de conteúdo. O país frequentemente figura entre os 5 com maior número de solicitações governamentais para remoção de conteúdo de redes sociais. O governo justifica as proibições de internet e redes sociais como formas de conter a desinformação. O Irã pediu à Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, para acabar com o que chamou de padrões duplos, como condição para retomar as negociações nucleares e restaurar a cooperação em relação ao programa nuclear do país, em meio à desconfiança após os ataques de Estados Unidos e Israel às instalações nucleares iranianas em junho, e a recusa da agência em condenar os ataques. Segundo a mídia estatal iraniana, no dia 10 de julho, o presidente Massoud Pezeshkian conversou por telefone com o presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, e afirmou: a continuidade da cooperação do Irã com a agência depende de esta corrigir seus 2 pesos e 2 medidas em relação à questão nuclear. A agência confirmou que seus últimos inspetores deixaram o país e retornaram a Viena, avisando que sua equipe ficou em Teherã durante todo o conflito e reiterou sua intenção de retomar o trabalho de monitoramento. Rafael Grossi, chefe da AIEA, descreveu as negociações com o Irã como prioridade máxima, mas admitiu que sua agência não teve acesso às instalações iranianas desde o ataque. O Irã afirma que seu programa nuclear tem fins pacíficos e nega buscar armas nucleares. No entanto, deixou claro que não confia mais na imparcialidade da agência. Na Europa, a moção de desconfiança contra Ursula von der Leyen, presidenta da Comissão Europeia, votada no dia 10 de julho no Parlamento Europeu, foi rejeitada, mas o episódio expôs o descontentamento de parte da base e queixas sobre seu estilo de liderança. Os parlamentares em Estrasburgo rejeitaram a moção com 360 votos contrários, 175 a favor e 18 abstenções, num procedimento aberto por um eurodeputado de ultradireita da Romênia, contra a forma como von der Leyen lidou com contratos de vacinas durante a pandemia de Covid-19. Na Polônia, o governo decidiu impor controles terrestres nas fronteiras com Alemanha e Lituânia, visando conter a migração irregular. A partir de 7 de julho, guardas de fronteira e policiais passaram a fazer inspeções esporádicas de veículos, especialmente com vários passageiros, nas pontes e estradas que ligam cidades da fronteira, num total de 52 pontos de controle na fronteira com a Alemanha e 13 na fronteira com a Lituânia. Inicialmente, a medida valerá até 5 de agosto, mas poderá ser prorrogada. Apesar de todos pertencerem ao espaço Schengen, que permite a livre circulação de pessoas, o governo polonês quer interromper o fluxo de pessoas que utilizam seu território para chegar à Alemanha. Varsóvia tem acusado Berlim de devolver imigrantes interceptados para território polonês, desde que o governo alemão impôs novos controles de fronteira em setembro de 2024. E em maio, o novo Ministério do Interior alemão mandou barrar requerentes de asilo antes de ingressar em seu país. Os países justificam a intervenção como forma de evitar que solicitantes de asilo circulem livremente pelo continente antes de registrarem seu pedido no estado responsável, geralmente o primeiro por onde o imigrante ingressou no espaço Schengen. As medidas geraram reações por parte de empresários e trabalhadores que vivem em áreas de fronteira e temem seus efeitos como escassez de mão de obra, devido a possíveis atrasos para trabalhadores transfronteiriços, e proprietários de pequenos comércios também relataram quedas de receita. Por outro lado, moradores locais dizem que os controles são necessários por motivos de segurança. Parte da política do atual governo polonês serve para conter o avanço da oposição nacionalista. A migração foi um tema central nas eleições presidenciais de junho, e o candidato nacionalista Karol Nawrocki venceu por pequena margem, com uma campanha marcada por um discurso anti-imigração. Vamos agora para a Oceania.
Na Nova Caledônia, após intensas negociações a portas fechadas, a França assinou no dia 12 de julho um acordo de autonomia para esse território, uma nação da Oceania ao norte da Austrália, numa tentativa de estabelecer uma solução para a instabilidade institucional dessas ilhas após recentes episódios de violência e distúrbios. Embora não conceda independência total, o acordo estabelece as bases para a criação de um Estado da Nova Caledônia inscrito na Constituição Francesa, com uma organização institucional própria, e cria uma nacionalidade caledoniana que coexistirá com a nacionalidade francesa, significando automaticamente dupla nacionalidade. Ressalta-se que renunciar à nacionalidade francesa implicaria renunciar à nacionalidade caledoniana, o que significa que uma pessoa não pode possuir apenas esta última. O texto também prevê a transferência progressiva de poderes soberanos do Estado francês para as instituições locais por meio de resolução do Congresso da Nova Caledônia com maioria de 3/5. Esses poderes podem incluir diplomacia, segurança, justiça e moeda. Assim, a Nova Caledônia exercerá plena jurisdição nas relações internacionais, sempre respeitando os compromissos internacionais e os interesses da França, e estará intimamente associada ao exercício de funções soberanas, incluindo a função de pessoal administrativo, judiciário e de segurança, embora a defesa permaneça sob a responsabilidade de Paris. Uma medida fundamental do acordo é a abertura do registro eleitoral para eleições provinciais, permitindo o voto de todos os nascidos na Nova Caledônia, de todos que residiram lá continuamente por pelo menos 15 anos. Também inclui um pacto de reestruturação econômica e financeira com objetivos de fortalecer as finanças públicas e reativar a economia. O acordo deverá ser aprovado pelo povo da Nova Caledônia e pela Assembleia Nacional Francesa, mas antes mesmo de ser levado à votação, tem sofrido fortes críticas por parte da sociedade civil, que não viu a independência do país se consolidar de fato. Terminamos por aqui. Muito obrigado.